Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral. Senta o dedo no like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário. A gente tá trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Tenho certeza, assim como eu, você só tá preocupado com acesso, não quer saber de outra coisa. O Vasco aí que tem um confronto dificílimo e muito importante diante do Criciúma. Ingressos esgotados já, às 4h30 dentro de São Januário. Então é uma decisão pro Vasco. Acho que não precisa mais secar, só depende dele mesmo, claro. Que se perder, dá aquela moral, né? Vamos secar o Sport diante do Londrina, né? Pra não ter mais chance nenhuma. A gente já sabe que eles vão ficar na Série B, mas chance nenhuma. É bom também. Dá pra gente dar aquela secada no Sampaio Corrêa, né? Que viria aqui pra São Januário sem chance nenhuma pro próximo confronto que o Vasco tem com ele. Então dá pra gente dar uma secadinha de leve. Mas a gente sabe que o Vasco só depende dele. Agora, tem um ponto muito importante nessa situação aí, um tempero todo especial, que é, Thiagão? É os 3 pontos aí que o Vasco pode conquistar diante do Sport Família Vascaína e assim possibilidades para isso acontecer. Quero ler aqui uma informação do Emerson Rocha, né, do canal Atenção Vascaínos, que disse o seguinte mais cedo, tá na tela para vocês, ó. O Vasco não será réu pela confusão ocorrida na Ilha do Retiro. O clube não foi incluído no relatório enviado ao STJD. Os advogados só atuarão nos julgamentos dos expulsos. Assim, a possibilidade do Sport sair como derrotado, com o Vasco ficando com os 3 pontos. Ele deixa ali muito claro no final, possibilidade. E aí eu queria trazer aqui, família vascaína, o programa da ESPN Brasil, que trouxe o Simon para falar sobre todas as situações aí que ocorreram lá na Ilha do Retiro, para ele dar a perspectiva, né, dele, de um ex-árbitro. E segundo o Simon, também existe sim a possibilidade do Vascão ganhar esses 3 pontos. Como o Emerson Rocha disse aqui, e como eu tô dizendo, a possibilidade, o Simon também disse no programa. Acho que vale muito a pena acompanhar. E é aquilo, se o Vasco ganhar esses 3 pontos aí diante do Sport, Vasco ficaria aí com 58 pontos. Irmão, esquece, estamos na Série A. Ganhando aí do Criciúma, o Vasco daria um passo muito importante, até mesmo confirmar o acesso aí diante do Criciúma. Então, vamos aguardar toda essa situação e aí a gente fica. Existe a possibilidade do Vascão ganhar os 3 pontos. Vamos acompanhar aqui esse debate e as informações do Simon, que foi um ex-árbitro e falou que existe sim. Liga só. Ponto de vista da arbitragem. Bora Quando lá. tu parte para uma discussão dessa aí, você tem que segurar os demônios e ter vontade política de se resolver esse problema de uma vez por todas. Tá? Então, o Rafael Claus foi o árbitro do jogo, o Rodrigo Guarizo o árbitro de vídeo. Né? Teve uma penalidade bem marcada, o VAR interveio corretamente e o pênalti foi marcado e o Raniel fez o gol. O que acontece? Pode-se comemorar gol, não tem problema nenhum. A regra não fala nada disso aí. Tu quer comemorar o gol, tu comemora. Agora, gestos provocativos. O Raniel tem esse componente que o professor trouxe. Né? Ele começou nas categorias de base do Santa Cruz, então tinha esse componente. Você tem que entender o contexto aonde você está situado, tá? Porque esse desabafo da torcida, para mim também, concordo plenamente com o que vocês falaram. Tudo contra a barbárie. Não justifica nada o que a torcida fez. O jogador, por sua vez, ele tirou a camisa e recebeu o cartão amarelo. Tá? Okay. E pela provocação, ele foi provocar a torcida, ir lá na frente e tal, essa coisa toda, recebeu o segundo cartão amarelo e acabou sendo expulso. Tá? O Claus não mostrou na hora, mas depois relatou isso aí na súmula. Quando invadiram o campo, o árbitro, de acordo com o regulamento da competição, capítulo 19, inciso 5, quando há distúrbios no campo, nas arquibancadas, o árbitro aguarda 30 minutos e mais 30. O Claus aguardou um total de 45 minutos. Inclusive, a federação local queria que o jogo continuasse, o presidente do clube queria que o jogo continuasse e o comandante do policiamento também queria que o jogo continuasse. Né? Porque há vários interesses nessa questão também dessa segunda divisão que estão buscando uma 4ª vaga, aí, na minha opinião, para subir para a Série A. Mas também diz no regulamento da competição que o árbitro pode sim encerrar a partida se ele se sentir pressionado, não se sentir tranquilo para exercer a sua função. E não tiver garantia de segurança para o jogo. Não tiver garantia. E foi isso que o Claus, no meu ponto de vista, acertadamente encerrou o jogo. Após 45 minutos 45 minutos esperando. E claro, quando pinta esse clima, todos os jogadores nervosos, teve essa questão que o Saraiva trouxe aí de um bombeiro a ser agredida.
né, cadeiras, enfim, aí um tumulto generalizado. Mas o tamanho da pedra que atiraram ali? Atitude Nossa corretíssima senhora. da arbitragem. Agora nós temos que condenar, sim, os maiores culpados, para mim, são os torcedores do esporte. Isso aí não se faz e não pode acontecer. A decisão da arbitragem, conforme está relatado na súmula, aos 45 minutos depois de esperar esse tempo, está aí o Rafael Claus, que inclusive vai na Copa do Mundo do Catar, né, a preocupação toda da comissão de arbitragem, que tem que se parabenizar também por indicar um dos principais árbitros, sabendo que essas duas equipes aí estão lutando por uma vaga na Série A, colocou já para dar a garantia. Mas enfim, não é, então cerrou corretamente a partida e temos que condenar sempre a atitude dos torcedores. A barbárie tem que ser condenada sempre. E o torcedor, nesse contexto, concordo também com o Saraiva, não havia necessidade de ir lá e tirar a camisa e fazer gestos provocativos. Gestos provocativos para a torcida requer, sim, um cartão amarelo. Gestos obscenos requer um cartão vermelho. Foi um cartão amarelo, ele recebeu o segundo amarelo porque tirou a camisa. E o esporte vai ser punido de que jeito? É isso, perda de mando de campo, né? Possivelmente. Eu espero, para a transparência e para o bem da competição, que isso aí seja julgado imediatamente. Pois é, porque vai deixando lá pro fim. Para prevalecer o resultado de campo. Porque depois a gente sabe dessas taças de bolinha, não sei o que, fica na justiça aí 500 anos. Para a transparência da competição, a minha experiência diz, o tribunal julgar logo e decidir se vai perder 10 mandos de campos, multa e se vai perder os pontos. Porque de acordo com o regulamento, se uma partida terminar empatada, ou a equipe que está perdendo e a equipe que está ganhando o jogo der causas e motivos para o encerramento do jogo, ela perde por 3-0. Tá? Então tem esse quesito ficou também. claro que deu causa e motivo ontem? Né? O tribunal vai dizer. Mas ficou claro. Mas o que você acha, Simon? Eu acho que sim. Deu ou não deu? Mas enfim, mas é o tribunal que julga e é uma coisa. Então, por isso que tem que julgar o mais rápido possível, para decidir essa quarta vaga aí dentro do campo de jogo. Isso aumenta o saldo de gols do Vasco. O saldo de gols pode ser importante para o Vasco na hora de um empate com alguém na última colocação. Agora, Simão, quanto ao resultado da partida, nenhuma dúvida, porque correu muito mais de 2/3, não é isso? Sim. Quando corre acima dos 30 minutos do segundo tempo, prevalece o resultado que está. No caso, foi aos 48 do segundo tempo, 1-1 prevalece esse resultado. A mesma coisa no Ceará. Ceará também. Já vamos entrar na área do Ceará, né? Já a gente fala. Não, eu só queria saber de você, com toda a sua experiência no futebol, tantos anos de arbitragem no Brasil e fora do Brasil, se você passou por algo semelhante. Não. Igual, pior? Não cheguei a passar de invasão de campo, assim, não cheguei a enfrentar esses problemas. Alguma que outra briga que foi administrada pela segurança e tal, um ponto específico entre os torcedores, acalmou e aí seguiu o jogo. Mas encerrar o jogo por causa disso, não. Agrediram uma bombeira, gente. Bombeira é uma bombeira. Então, tipo assim, não é uma motivação só, foi provocado, vou ali responder aos jogadores do Vasco. Não, eles foram, na minha opinião, uma animalidade absurda, de um desabafo de tudo que vem ali, de estar tanto tempo numa Série B, de a expectativa de ir para uma Série A, um confronto direto. Isso foi só a gota em cima do copo, que ainda não se justifica, e eles agridem pessoas que estão socorrendo outras pessoas. Não tem cabimento. Tudo errado. Não tá tudo... Primeiro que torcedor não deve, de forma nenhuma, invadir o campo. Nem na Ilha do Retiro, nem na Vila Belmiro, claro, como um ou alguns invadiram e tentaram agredir o Cássio, nem na Copinha no São Paulo e Palmeiras, que um torcedor entrou com faca, e muito menos um monte de gente que invadiu o campo na Ilha do Retiro. Não tem que invadir, não tem que atirar objetos, como atiraram vários, não tem que agredir ninguém. Agrediram pessoas que estavam trabalhando, covardes, cara de costas, mesmo que tivesse de frente, bombeiro trabalhando. Pois é. Além de ser bombeiro, uma mulher. Olha o cúmulo da covardia e do absurdo de tudo isso que aconteceu na Ilha do Retiro ontem. Tudo errado, tudo errado. O Saraiva tem uma perguntinha aqui pro Simon, é isso, Saraiva? William, é isso. Não, primeiro lembrar que muito recentemente houve uma invasão de campo, aí não lembro, foi na Ásia, mas eu não lembro o país, vocês lembraram? Indonésia. Que morreram 134 pessoas. Indonésia. Isso. 134 pessoas. Vamos abrir os olhos, porque essas imagens, infelizmente, o Brasil corre o risco de ter um evento, uma fatalidade como essa. Eu estou exagerando? Não estou, é só a gente ver as imagens. Porque é uma situação que foge do controle. Um apelo às autoridades públicas, governadores, muita atenção nessa reta final. O policiamento no Recife, se você vê o início das imagens, você tem 4 ou 5 policiais quando há invasão. Havia pouco policiamento. Depois você vê que chega um reforço. Então, estejamos atentos. Simon, a pergunta o esporte, concordo com você, a punição ela tem que acontecer, um julgamento rápido, denúncia e julgamento. Mas o Raniel e o Luiz Henrique, citados na súmula, porque é uma perda esportiva para o Vasco também, podem ser punidos, na sua avaliação devem ser punidos, porque o Raniel, como você disse, um amarelo tirou a camisa, outro amarelo pela provocação. E o Luiz Henrique, segundo a súmula, pega um tênis que foi atirado pela torcida e joga de volta. Sim,
Sim, o país que você se refere foi na Indonésia. Até tem uma matéria no meu blog a respeito dessa invasão, que foi uma tragédia total e ninguém está livre disso. Quando você perde o controle dessas invasões de campo, ninguém mais segura. E aí pode ter o policiamento que tiver, é muito complicado. Eles vão ter punição, né? O Raniel foi expulso. É a súmula, se você quiser olhar. Tá aí. Não, eu já li toda ela bem de manhã cedo, tá 45 minutos, que nem eu falei, o encerramento. E respondendo o Saraiva, provavelmente os 2 jogadores serão punidos. Não é sempre um julgamento, o Raniel foi expulso pelo segundo cartão amarelo e deverá ter uma punição. Agora, os maiores culpados são os torcedores que invadiram o campo. Não dá para levar livre. O presidente da CBF, Edinaldo, já se manifestou que a CBF quer uma punição drástica e exemplar. Então, eu acho que está na ordem do dia. Isso aqui tudo foi em tese, mais ou menos o que eu fiz um resumo rápido para vocês aqui. Essa é a súmula do Rafael Claus. Está tudo especificado aí. Quem queria que continuasse o jogo, quem queria parar e tal. E, na minha opinião, ele teve bom senso e coragem de terminar o jogo aos 40. Curioso, você vê, olha só, pedra, chinelo, tênis. Não, mas não era isqueiro, pedrinha. Copos com líquido. A gente mostrou ali a imagem da pedra. Aquilo ali se acerta a cabeça. Aquilo mata. Amigo, aquilo mata. Aquilo mata, Pedro. Aquilo se acerta a cabeça da pessoa. Aquilo mata. Pelo amor de Deus. Aliás, a gente está falando aqui de punição esportiva, o esporte, se vai perder pontos, se não vai perder pontos. Sabe? Gente, vamos pegar as imagens que são bem claras, né? E, por favor, punição para os indivíduos também. Não, né? mas essa pergunta que eu queria fazer pro Simon, se ele entende dessa forma. Se a punição, quando começar a atingir o time, as coisas vão ser tomadas de uma forma diferente. Eu digo isso por quê? Porque você banir esses caras do estádio, nem sempre é banido realmente. A gente sabe que a justiça aqui no Brasil, infelizmente, as coisas não acontecem como deveriam. Quando começa a cutucar um pouco mais a entidade, o clube, de ser punido, de perder pontos, torna as coisas mais raciocinadas para os torcedores, de pensar, cara, se a gente fizer isso de novo, o time continuar perdendo ponto, e aí não tem santo que faça o time voltar pro que precisa. Tem que ser as duas coisas, antes do Simon falar, rapidinho. As pessoas têm que ser responsabilizadas, julgadas e, se necessário, punidas. E o clube também, porque o clube é o responsável pela segurança do espetáculo, do jogo, não é, Simon? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é educação, né? E quando você fala em educação, a gente lembra-se sempre de Paulo Freire. Sim. Que está na ordem do dia, a educação para o Brasil. Para o Brasil não, para qualquer sociedade, tudo começa pela educação. Parabenizando aí, dia 15 foi o dia dos professores. Sim. Nosso professor aí, mestre Celso, parabéns, extensivo a todos os professores do nosso país. Essa questão eu acho essencial. Eu, particularmente, não sou favorável à torcida única. Não sou favorável à torcida, não. Eu sou a torcida mista. Inclusive, já teve Grenal lá no Rio Grande do Sul com torcida mista. Gremista e colorados lado a lado. Foi um exemplo de civilização. Eu acho que isso é que nós temos que defender. A torcida, o que leva o torcedor ao estádio. Agora, claro, tem que ter punições sérias. Punições sérias. E essas punições, sabe? Porque muito que acontece, Saraiva, só para concluir, muitas vezes o tribunal dá uma punição exemplar. Ou quando um jogador agride um árbitro, agride um adversário com veemência e tal, dá 100 dias, 150 dias. Passa quando está no calor, não é? Está repicando na imprensa. Passou 30 dias, está tudo calmo, o cara vai lá, reduz a pena, tá? E aí põe a cesta básica. Aí vai continuar isso aí. Tem que ser penas severas e drásticas para mudar, conforme mudou a Premier League. Sim. Não é? Desde 92 que a Premier League foi e virou um exemplo. É isso. Vou ficando por aqui. Tamo junto. Gostou do vídeo? Dá aquela moral, senta o dedo no like. Não se esquece de se inscrever no canal. Tamo junto. É muito bom ser Vasco.